Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do Console com Pipoca. Eu sou o Lucas Nauta e no primeiro episódio nós vamos apresentar um pouco sobre nossas experiências de vida com videogames. Queremos buscar a resposta da pergunta como os videogames mudaram nossas vidas. E para conversar comigo, eu tô aqui com meu parceiro aqui, idealizador do podcast, que vai se apresentar para vocês e... Quem é você? Quem está aqui comigo? Olá, aqui é o Rock. Um amante de joguinhos e uma pessoa que redescobriu o amor pelos jogos recentemente, aí, pelo que eu percebi, né? E nesse programa a gente quer abordar isso, quer abordar, tipo, uma maneira até meio emocional e filosófica, uma coisa bem mais pessoal sobre nossa relação com os jogos. Aliás, quando a gente era criança, o videogame era um mero brinquedo. E hoje a gente tá muito velho pra brincar com brinquedo. Então o videogame já deixou de ser isso há muito tempo. E bora lá, Rock? Tá Vamos pronto? nessa, parceiro. Tamo junto. Então vamos entrar nessa máquina do tempo e voltar lá para os anos 90, descobrir a resposta dessa pergunta. Se você está aqui e ainda não escutou o episódio 0 do Console com Pipoca, eu recomendo que você vá ouvir antes ou depois desse podcast, não tem problema, para conhecer um pouco mais sobre esse projeto. A gente está começando agora, aliás, esse é o episódio 1, e nós fizemos ali um episódio 0 para a gente apresentar a nossa proposta, quem somos, o que estamos fazendo aqui e qual vai ser a dinâmica que nossos podcasts terão daqui para frente. Então, bora lá e espero que vocês gostem. O programa tá muito legal. Então vamos lá, vamos tentar responder essa pergunta. Como os videogames mudaram nossas vidas? Por que esse hobby, esse mero hobby é tão importante no nosso dia a dia? Por que a gente não passa um dia sem falar, sem jogar ou sem, sei lá, pensar em videogames? Eu quero começar fazendo uma pergunta pra você, Rock. Você se lembra do primeiro contato que tu teve com jogos e quando que tu percebeu que videogame era um negócio importante, que não era um mero artifício de entretenimento? Você consegue lembrar? E conta aí pra gente suas experiências aí. Tipo, histórias de videogame é o que eu mais tenho, assim, eu acho, tá ligado? É muita loucura. Mas eu posso estar sendo enganado pelo tempo, né? Mas eu acho, assim, que o meu primeiro contato foi com o Atari, que foi o primeiro videogame que eu tive. Na verdade, não fui eu sou filho caçula aqui de casa, tenho mais 2 irmãos. E eles me apresentaram o Atari. E foi aquele joguinho famoso do Atari de polícia e ladrão, Keystone Capers. Keystone Capers. Ninguém chamava de Keystone Capers na época. Era o jogo Polícia e Ladrão. Polícia e Ladrão, que era simplesmente você tentar fugir do policial. Eu acho que era num shopping com escadas rolantes e um elevador. Esse jogo, eu joguei ele depois de velho, mas faz um tempo já que eu não jogo. Na minha cabeça, tu era o policial, cara. Não o ladrão. E eu não me lembro de ser o ladrão nesse jogo. Como eu disse, eu tô... Pode estar se enganando, né? Tá sendo enganado pelo tempo, mas era polícia e ladrão. E é um dos jogos mais bonitos do Atari, né? Ele realmente você consegue ver naqueles pequenos polígonos. Era muito bom, muitas horas de diversão fazendo a mesma coisa, tentando um fugir do outro, no caso, né? Ou tentando capturar. Não tinha fim, né, cara? E não tinha fim, era só somando a pontuação ali, e pra cima e pra baixo, e não tinha fim. Mas era uma coisa que hoje é muito difícil de ver num jogo, né, cara? É uma parada muito monótona. Só que na época não tinha como você ter parâmetro, né, cara? Sim, então... e você se divertia. Hoje você não consegue... Às vezes, se você ficar preso numa fase por muito tempo, 15 minutos, você fala, liga, vou esparecer que eu não aguento mais ficar vendo essa mesma coisa. Mas então o seu primeiro contato foi com o Atari. Foi um videogame... Eu acho que foi o primeiro videogame de basicamente a maioria das pessoas que nasceram entre 80 e 90, né, cara? Sim, então, eu nasci em 92. Mas... Foi herdou, né, o videogame? fomos herdando, assim. Na verdade, a gente sempre
tava uma geração atrasada. Quando lançou o 64, a gente tava com o Nintendinho, o Dynavision ainda. Então, era como a gente seguia, né? Não tinha como ter a geração. Mas pra gente, na época, não fazia a menor diferença, assim. A diversão era a mesma. Independente, né? Até porque não tinha internet pra gente ver os lançamentos, o que vi. Pra gente, o Mario World era lançamento em 96, tá ligado? Então, cara, isso é muito verdade, cara. Não tinha essa parada de tomar spoiler de final de jogo. Assim. Se preocupar, né? Problemas da geração Millennium aí, né? E aí tu jogou Atari por conta dos seus irmãos mas foi com o Atari que tu percebeu que tu gostava muito disso, ou ele era um brinquedo e aí depois com o Super Nintendo ou outros videogames que você percebeu que, tipo, realmente é uma parada que eu gosto de verdade, assim. Porque o Atari, como você disse, era pura repetição, era um modo tipo arcade. Cada jogo tinha esse estilo de arcade, de pontuação, então ele não tinha fim, ele meio que era um objetivo de quem fazia mais pontos. Agora, quando chegou ali o Nintendinho, né, o Dynavision, que você falou que é um clone do Nintendinho, ou o Super Nintendo, aí os jogos já tinham objetivos, já tinham fase, você já tinha Você pegava o jogo naquela época, que geralmente não tinha save, e você falava, eu preciso zerar isso. Foi nessa época que tu começou a, realmente entrar de vez no mundo dos games? Ou com o Atari já foi tipo, isso aqui é o que eu quero pra minha vida? Então, cara, eu acho que na verdade, quando chegou a época já do Super Nintendo, eu acho que já era quando eu tava um pouquinho entendendo melhor, assim, o que era videogame. Quando chegou aquele Tartarugas Ninjas, cara, que eu vi aquela... A primeira vez que aquele eu percebi... do Big Apple. Isso. É o Tartarugas Ninja 4 esse. Era um baita jogo pra jogar com os irmãos, né? Sim, quando eu via... A primeira vez que eu consegui pegar um cara e jogar ele pela tela, parecia que ele ia sair da tela. É sensacional, cara. E eu não tinha a mínima ideia de como tinha feito aquilo, tá ligado? Até hoje eu não sei fazer isso. Aí eu falei, cara, essa parada é muito massa. E só foi crescendo, tá ligado? O amor pelos jogos. E nisso, como sempre herdando dos meus irmãos, eu lembro, cara, eu tenho lembranças de infância muito boas, tá ligado? Quando eles zeraram o Donkey Kong 3, que é o meu preferido, eu acho, por causa dessa época, eu não passei uma fase. Eu ficava só vendo os dois jogando, tá ligado? Você tava vendo, tipo, um vídeo de gameplay no YouTube naquela época. Isso. E é uma parada, assim, que eu trago até hoje. Faz muitos anos que eu vi eles jogando e me traz uma nostalgia imensa e não sei se é por causa disso que é o meu preferido. E é o que eu sempre jogo. Então, é isso que eu tava buscando, cara. Alguma memória específica daquela época. Porque assim, a gente não... Às vezes é um negócio extremamente subjetivo. A gente não vai lembrar quando foi o clique. Eu tenho algumas histórias que eu consigo lembrar bem. Mas agora, vindo pro meu lado, qual foi o meu primeiro contato com jogos e quando eu percebi que eu realmente gostava de videogame, cara, comigo foi um pouco diferente, mas bem parecido também. Eu sou um pouco mais novo, eu sou de 95, e você falou um negócio que, assim, é uma realidade daquela época. A gente sempre tinha o videogame que não era o lançamento, só que isso não fazia diferença, porque eu também não sabia que tinha outros, assim, sabe? Não tinha parâmetro. E aí, o primeiro videogame que eu joguei na minha vida foi o Super Nintendo. Eu tinha um Super Nintendo. Eu não me lembro de ter ganho o Super Nintendo, ou se ele já existia quando eu nasci, eu não me lembro. Não lembro, tipo, exatamente a primeira vez que eu joguei. Mas eu lembro o primeiro jogo que eu joguei, que foi aquele cartucho do Super Mario All Stars, que vinha o Super Mario 1, o 2 da versão americana, que é aquele hack, né? Que é tipo, basicamente eles trocaram a skin do Doki. Tipo um mod do Doki Doki Panic, que é aquele jogo... É um jogo de Nintendinho meio oriental, um cara árabe lá, e aí eles trocaram pra skin do Mario pra poder mandar pro mercado americano.
mais tava lá, eu não sabia disso na época, e tinha o Mario 3 e o Mario Lost Levels, que é o Mario 2 do Japão. E aí esse cartucho, cara... Você não tinha Dr. Mario também, esses jogos Eu acho que mais estranhos? algumas versões desse Super Mario All-Stars de cartucho já vinham até com o Mario World e com esse Dr. Mario. Só que o que eu tinha, não. O que eu tinha era só o Mario 1, 2, o 3 e o Lost Levels lá. Provavelmente então eu tive esse que teve o Mario World, World né? também. Cara, como eu joguei esse cartucho. Esse cartucho a gente jogou tanto ele, eu e meu irmão, que... Teve uma época que a gente teve que passar isolante no cartucho pra ele segurar, tá ligado? Porque ele já tava quebrando já. E eu jogava muito, e principalmente dentro do Mario All Stars, eu jogava muito Super Mario Bros 3, cara, que é o tipo... Por muito tempo esse jogo foi o meu jogo favorito da vida. Eu jogo ele até hoje, se eu pudesse, eu tiver a oportunidade. Igual você tem com o Donkey Kong Country 3, eu tenho com o Super Mario Bros 3. Eu falo até às vezes que eu sou capaz de descrever cada etapa de cada fase do jogo, de tão gravado que eu tenho na minha cabeça. E eu lembro que esse jogo foi o que me ensinou os conceitos básicos de controlar na época que a gente falava, controlar um bonequinho na tela, assim. Então, tipo, eu criança, com, sei lá, 4 anos de idade, já conseguia saber que esse botão pula, esse corre mais rápido. E o Mario Bros 3, ele é cheio de coisas diferentes, né? Então, tipo, tem vários power-ups que já exigem um gameplay que hoje é super simples, mas na época, para uma criança, exigia um pouco de esperteza dela, assim, modéstia à parte. Então, eu com pouquíssima idade já pegava e voava, daí eu já associava que o cogumelo verde te dava vida, e eu sabia que 100 moedas também te dava vida, e eu chegava nos chefões, e eu já entendia que o mapa do mundo posicionava cada fase para você poder seguir. Então, tipo, cara, foi muita informação trazida para mim de maneira natural nas primeiras vezes que eu joguei. E aí esse jogo, ele super me marcou na época, assim, foi uma das... Eu tenho memórias muito boas, eu pego esse jogo pra jogar hoje e parece que eu vou pra aquela época, sabe? E é bem... Nossa, eu tenho um carinho super, super grande por esse game. Só que, assim como você, eu não fiquei só nesse jogo. Aí, com o Mario, a gente começa a ir pra conhecer outras coisas. Naquela época, a gente tinha muita mania de ir pra locadora alugar cartucho, porque ninguém tinha muitos cartuchos em casa, era caro, né? Sim. Então, esse do Mario eu joguei a exaustão, não só porque eu gostava, mas porque era um dos cartuchos que eu tinha. Eu tinha Mario, eu tinha Street Fighter 2, Top Gear, assim, só que era tipo 5 cartuchos. Então, com a locadora, eu conheci Donkey Kong, os 3, eu joguei na época. Já nem era tão na época, né, mas... Pra mim era na época, tipo 98, 97, ainda era a época do Super Nintendo pra mim. Eu não tinha acesso a outros jogos. Eu jogava de tudo. Eu joguei muito jogo bom e muito jogo ruim, cara. E pra mim era tudo festa, assim. Eu joguei, sei lá, o jogo do Tom e Jerry, eu joguei o jogo sei lá, os Mario Kart que tinha. Na verdade tinha um Mario Kart só, né? E, nossa, aí na época eu pegava jogos que hoje eu acho sensacionais e eu não entendia como jogava, tipo os Final Fantasy. Eu falava, meu, não consigo jogar isso. Cadê minha plataforma? Cadê meu, sei lá, Joey Mac, aquele Sparkster? Eu adorava jogo de mascote, Mega Man, sabe? Tipo, são jogos que marcaram muito no meu Super Nintendo. Só que eu não lembro exatamente quando nem porquê os meus pais acabaram vendendo o Super Nintendo e eu fiquei um período curto até sem ter videogame. Aí eu lembro que essa é uma memória que eu nunca vou esquecer, cara. Quando a gente foi visitar eu moro, e o William também mora no interior do Paraná, então eu fui visitar um parente lá em São Paulo, não lembro, e eu vi que ele tava... Eu entrando na casa, eu não sei nem quem que é, pra ser sincero, assim, eu não me lembro. Eu lembro do que eu vi, eu não lembro direito o que tinha em volta, sabe? Eu lembro que eu tava passando, assim, pela porta, e eu vi lá no fundo a TV com um boneco laranja correndo, assim, e eu nunca tinha visto nada parecido. Tipo, o meu parâmetro era Super Nintendo. Quando eu cheguei lá, eu vi esse boneco laranja, mudou tudo, cara. Famosa Crash.
É, exatamente. Esse boneco laranja não tem como não ser, né? Cara, você acertou na música. Lá de longe eu vi essa raposinha, né? Esse marsupial, sei lá. E vi ele lá de fundo. Eu só não lembro se era o Crash. Isso que é as nossas memórias. Conforme a gente vai envelhecendo, as memórias vão ficando diferentes, né? Eu não lembro se era o Crash Bandicoot lá, ou era aquele Crash que parecia o Mario Party, sabe? Que era um Crash de vários minigames. Eu não lembro, mas era um desses dois. Eu lembro que eu vi e eu fiquei sem piscar, assim, falando, meu, que é isso, cara? Olha isso, eu não conseguia nem expressar. Que filme é esse? Eu falei, cara, olha esses... Nossa, eu não conseguia entender como é que funcionava o 3D, porque eu tô acostumado só com um personagem ir de um lado pro outro, mas ali ele tá... Nossa, cara. E eu fiquei... Só que esses meus primos, eles não deixaram eu jogar, eu lembro muito bem disso. E eu fiquei super chateado, assim, falei, meu... Né, queria saber o que era. Só que meus pais, como excelentes pais, eles se viraram lá e tempos depois, não demorou muito, eles me presentearam com um Play 1. E, nossa, foi uma revolução. Eu lembro até hoje da caixa do correio chegar e junto veio já um pack de jogos. Na época, o jogo de Play 1 era super barato, né, cara? Então, veio vários. Veio Spider-Man do Play 1, veio Gran Turismo, veio o próprio Crash, tava nesse pacote, o Winning Eleven. Nossa, quase todos. Tinha Final Fantasy, dessa vez eu tava um pouquinho mais velho, eu consegui jogar melhor. Tinha Marvel vs Capcom, tipo, vários jogos que marcaram muito um período que pra mim foi um marco de eu entender que, tipo assim, cara, o videogame ele não é só aquele brinquedo que eu tinha, ele é muito mais que isso, sabe? E por mais que a gente não entendia nada de inglês na época, malemar português, né? Imagina inglês. Eu já consegui entender que os jogos tinham história, tinham um enredo e que eu, quando pego um jogo na mão, eu quero ir até o fim pra saber o que ele vai me mostrar, sabe? E nessa época foi quando eu percebi que sei lá, era pra vida inteira, assim. Foi quando eu comecei a pegar revista pra ler e trocar com os meus amigos e ir na escola e falar sobre isso. Então, eu acho que, apesar do Super Nintendo ser extremamente importante, o PlayStation 1, ele foi a chave, assim, que despertou essa paixão em mim, que perdurou e perdura até hoje. Só se intensifica cada vez mais. Cara, eu acho que é isso. Esse foi o meu pontapé pra esse mundo imenso de jogos que a gente vive. Sim. Então, eu fiquei um bom tempo com o Super Nintendo, tanto que quando você falou do Super Mario 3, eu já havia zerado o Super Mario World aqui. Aí um dia, na casa de um colega, ele tinha um Nintendinho, eu vi ele jogando o Super Mario 3, eu achava que era tipo um jogo depois do Super Mario, tá ligado? De tão bonito, tão polido que ele era pra época. Ele é incrível, né, cara? Ele é muito à frente do tempo dele, assim. Eu cheguei a cogitar que o Nintendinho era a evolução do Super Nintendo. É o Benjamin Button do Super Nintendo. E, cara, tinha muito jogo que eu também joguei, que eu trago na memória, assim, Top Gear, Star Fox, tá ligado? Nossa, sensacional. Super Nintendo, né, cara? A gente tem como não... Nesse episódio, a gente não vai se aprofundar muito em jogos e mais nas nossas histórias com esses jogos, assim. A gente vai ter várias oportunidades de abordar com mais calma cada um desses consoles e jogos e franquias. Nesse a gente vai pincelar, assim, algumas, então não estranhe se ficar muita coisa de fora, né? Assim. Eu também tive uma sorte, assim, de ter... Porque tem muita gente que fala assim, só tem memórias de Nintendo, o outro não, só tem memórias de Mega Drive. Eu não. Como eu tinha o Super Nintendo, tem um colega meu de infância que tinha um Mega Drive. Então Sonic mesmo é um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, assim, também. O Sonic 2, sabe? Sim, eu tinha mais ou menos isso, assim, que às vezes eu ia pra casa de alguém, de algum amigo, e via aquele videogame preto e falava, meu, que é isso? Aí eu via o Sonic, eu já entendia que, tipo, esse é o que ele tem, mas ele não tem o acesso que eu tenho aos meus jogos. E eu lembro que o Sonic era tipo
Era uma parada de, às vezes, eu procurar o Sonic pro Super Nintendo pra não entender como funcionava o mercado, né? E assim, a gente acabava tendo... Você teve ainda uma sorte de ter experiências com diversos consoles, assim. A maioria das pessoas realmente pega um console que marcou e vai defender ele até a morte, né, cara? Aí quando eu saí do Super Nintendo, agora, memória fraca, eu tenho quase certeza que foi para os Nintendo 64. 64. Que se você acompanhou na timeline correta, o Nintendo 64 saiu bem antes do Dreamcast. Sim, foi o 64. É porque aqui funcionava o seguinte, a gente tinha aí tinha um outro rapaz aqui na rua, um outro colega nosso que tinha mais dinheiro, né? Aí ele pegava tudo no lançamento. Aí quando ele enjoava que lançava a gente passava o nosso da geração passada pra frente e pegava e comprava dele. Era assim que funcionava. É um clássico, né, cara? E aí, cara, pra mim não tem outro jogo que descreva o jogo da minha vida que o Zelda, tá ligado? Ocarina of Time. Eu acho que o Ocarina of Time ele é o jogo da vida de, sei lá, 8 em cada 10 gamers, assim. Ele é um jogo fácil pra exemplificar o que um jogo de videogame pode causar em questão de sensações em quem joga, assim, até hoje, né, cara? É um exemplo disso, de como o videogame é importante para nossas vidas, assim. Eu sou pai, quando eu vou fazer minha filha dormir, coloco Lullaby. Zelda Lullaby? Nossa. Eu deixo tocando. E seu coração dá aquela amolecida, né, cara? E é inexplicável esse jogo pra mim. O Mario é um puta jogaço também, o Mario Kart. Só que Zelda, pra mim, assim, não tem outro jogo, sabe? Eu entendo o que você tá falando, e é engraçado que o 64 foi um console que não teve tantos títulos que marcaram. Só que o Zelda talvez seja o jogo que mais marcou, tipo, a geração, sabe? Mudou tudo depois do jogo, né, cara? Os videogames, o Zelda, ele era um lugar a ser chegado, assim. O que não fosse no nível do Zelda não era tão bom. E eu não joguei na época. Eu vi na época o jogo ser extremamente bem falado, assim, comentado pelas rodas da vida, só que o 64 não era um console tão acessível de se ter, ele era caro no Brasil. E eu acabava meio que passando vontade mesmo. Aí depois de um tempo, com o advento dos emuladores no computador, eu tive a oportunidade de jogar daí cara, é o que eu tinha, né, cara? E eu tive essa experiência, daí eu entendi o porquê falam tanto desse jogo e foi extremamente marcante. Zelda, na minha vida, marcou de diversas maneiras. Tem uma Triforce tatuada aqui no meu pulso e eu sempre vou amar essa franquia também. Eu tenho uma espécie de nostalgia até retroativa com esse jogo, quando eu não ter vivido na época, quando eu ouço uma música dele, parece que me transporta pra aquela época, sabe? Eu consigo sentir o cheiro da bolacha de maisena, assim, sabe? Do todinho, sabe? O Zelda realmente é uma franquia que emociona, eu acho que muito pelas músicas, né, cara? A trilha sonora de Zelda, ela... o jogo em si, a primeira vez, eu me lembro até hoje, tem algumas histórias para maiores de 18 anos que não posso contar agora no momento. Chegaremos lá um dia. Chegar no momento. Que a história em si, pra mim, era difícil. É bom que a pessoa que tá escutando deve estar tipo, what? Que? Ó, gente, não é o momento. Chegaremos Confia nessas histórias. Nesse nível. Mas Sim. O jogo, por ser em inglês e tudo,
era muito difícil você saber o que você tinha que fazer, qual era a sua missão. Até pra controle aí, cara. O controle do 64 não ajuda, né, meu? Um controle Ainda muito mais pra uma gigante e criança, né? complexo. Com a mãozinha que É. era difícil, mas a gente Difícil, cara. dava um jeito, dava um Ignorava. jeito pelo amor. E, cara, eu acho que eu não cheguei a zerar na época, mas, cara, eu me encantava. Você entendia que tinha alguma coisa ali Sim, diferente, né? aquele gráfico, eu olhava assim, aquele negócio verde, você correndo e dando espadada. É muito mágico, né, cara, pra uma criança, assim. Você dando espadada nos morceguinhos que vinha dentro da árvore. Sabe, aquela árvore gigante no começo. A Decotree, né? Nossa, cara, era inexplicável. Cara, e a música, né, velho? A música, você fala tudo que você tá falando pra mim, eu consigo escutar a música de todos esses momentos. Aquele... Mas, pô, muito bacana o Rock, essa puxar um jogo desse tipo. Porque existem jogos na nossa vida que muda mesmo tudo e marca. Pô, tá aí um exemplo de como os videogames mudaram nossas vidas. Cara, tu faz sua filha dormir escutando, tocando uma música que você escutava quando você era criança e que te cantava de alguma maneira, sabe? Então, tipo, eu acho que isso ilustra muito bem que o jogo ele não é só um jogo, sabe? Ele é uma experiência que pode ser extremamente significativa na sua vida sem você nem perceber. Que, né, na minha infância, assim, meus pais nunca gostaram assim, de videogame, sabe? Tem muitos pais assim que na época tinha esse pensamento que era coisa de marginal, não sei. Mas meus irmãos trabalhavam, tinha o seu próprio dinheiro. Era o negócio que meus pais falavam. Quando você trabalhar, tiver seu próprio dinheiro, você compra o que você quiser. E eu saí beneficiado, Tu acabou por tabela você beneficiado, acabou entrando. E é engraçado, porque os seus irmãos têm esse apreço por jogos que nem você tem hoje? Não, hoje eles não têm mais muito, não. O meu irmão mais velho até tem videogame, mas ele não joga mais tanto. O meu irmão do meio, até o 360, ele ainda tinha videogame. Aí depois, hoje em dia, só sobrou eu. Mas essa paixão de você pegar e relembrar lá do passado e ainda hoje te marcar e querer falar, ter essa sede de falar sobre isso é uma coisa que ficou só com você, né? Então... sobrou só pra mim aqui. Aí eu não sei, que bom, né, cara? É porque eu também fui evoluindo junto com os videogames, né, cara? Porque eles já, Crescendo, eles já né, tiveram que ter mais responsabilidades ali na época que lançou o Play 2, assim. Sim. Que foi uma puta tu pegou marca pra quem gosta de jogar, pra quem gosta de videogame. Foi uma puta época boa, tá ligado? Né? E tava no auge, né, cara? E você tinha tempo pra consumir essas coisas. Cara, isso que você falou é muito verdade, assim. Foi uma época em que o videogame tava na boca dos jovens. Então, o Play 2, eu já sabia da existência dele, até porque eu acompanhava revistas, só que no Brasil o Play 1 ele perdurou por muito tempo. Se duvidar, até hoje tá rolando o Play 1 por aí. Só que assim, ele acaba virando um sonho de consumo, né, cara? E aí nas revistas eu lembro muito bem de ver alguns videogames que eu nunca vi de perto, sei lá. Hoje em dia eu acabei vendo todos, mas na época eu olhei e falei, cara, isso nem existe. E o Play 2 mesmo, eu fui conseguir ter na época que o 360 já estava quase que encaminhando, assim, quase chegando aí na vida aí dos gamers. Só que foi um dos melhores consoles da história, se não for o melhor, né, cara? São vários paradigmas se quebraram com o Play 2. Foi quando eu realmente conseguia acompanhar os jogos de vez, assim. O inglês estava um pouco melhor e aí eu tive contato com jogos que me marcaram demais. Eu lembro muito bem quando eu começo a falar disso, da minha experiência com o Kingdom Hearts, cara. Ai, meu Deus, cara. Kingdom Hearts cara,
Como eu vou te explicar? Vamos voltar no tempo. Eu lembro que eu assistia as VHS e tinha inserções de propagandas de excursões pra Disney, pra Orlando, né, no caso. E eu sempre quis ir, assim, sempre quis ir mesmo. Só que, a gente não tinha condições pra videogame, viajar pra Disney é um sonho extremamente muito longe, assim, tipo, não ia rolar, sabe? E por muito tempo eu fiquei, sim, sempre na vontade e consumindo coisas da Disney. Eu nunca parei de consumir coisas da Disney. E quando pintou um Kingdom Hearts na minha mão, cara, eu não sabia o que esperar. Eu já tinha jogado alguns jogos do Final Fantasy, vários jogos da Disney, e eu falei, pô, vou jogar esse game, parece divertido aqui e tal. E eu não estava preparado para o que viria a acontecer. Assim, se a gente está falando de jogos que mudam e videogames que mudam nossas vidas, o Kingdom Hearts ele foi um capítulo extremamente importante nesse sentido, porque eu até me emociono de falar, cara. Quando eu coloquei o jogo e eu vi aquela abertura e comecei a jogar e visitar mundo a mundo e reconhecer os filmes que eu assistia, foi como se eu tivesse viajado pra Disney, sabe? Foi uma experiência que pra mim foi o máximo de Disney Orlando que eu tive. Jogar, pegar um joystick DualShock na mão e viajar por aqueles mundos. A história, apesar de eu conseguir entender os diálogos, a história do Kingdom Hearts é extremamente confusa, mas visitar cada mundo, visitar o mundo do Hércules, depois o mundo do Alice no País das Maravilhas, aí ir devagando e aí no 2 já vem até o Rei Leão e você começa a ser uma explosão de nostalgia para uma pessoa que era extremamente nova na época. Eu tinha o que? Quando eu joguei com Kingdom Hearts, eu não deveria ter uns 12 anos de idade, cara. Então, se fala Play 2, fala jogo, fala games que mudaram tudo. Kingdom Hearts foi um baita de um capítulo, assim. Eu me emociono bastante, eu tô extremamente ansioso pra jogar o 3. Provavelmente vou cair em lágrimas quando ele sair ali, porque já tá... Se eles já não se cansaram de pegar nossa infância e jogar na nossa cara, o 3 já vai colocar Toy Story e Monstros S.A., que dispensa comentários também. Então, até hoje, cara, quando eu escuto a trilha sonora do Kingdom Hearts, ou eu vou e jogo, pra valer o jogo mesmo, eu percebo que foi a minha viagem pra Disney que eu não fiz até hoje, mas, sabe, matou um pouco da minha vontade, assim. Isso mostra, pra mim, o potencial que um jogo pode ter na vida das pessoas. E isso não é só comigo. A partir dessa época, Play 1, óbvio, teve alguns exemplos de quem viveu a era do Super Nintendo e do Nintendinho no auge, que estava entendendo já como funcionava cada jogo. Provavelmente tem experiências assim com jogos mais antigos. Mas pra mim, e creio que pra você também, a partir do Play 1 e do Play 2, os jogos começaram a tocar mais assim, os sentimentos. E pra mim o Kingdom Hearts foi uma parte da minha história, que até hoje eu carrego aí no coração, no Kingdom Hearts coração. E, enfim, eu lembro também, cara, que eu pegava uma revista e como eu tava falando, eu via aqueles videogames estranhos, e aí eu vi, eu nunca tive uma experiência, eu sei que você tá doido pra falar do Dreamcast, eu nunca tive uma experiência, nunca joguei um Dreamcast até hoje, cara. Eu tenho vontade, eu tô quase comprando um Dreamcast pra poder ter essa experiência real, né, de pegar aquele controle gigante na mão e conhecer os jogos da maneira que eles foram pensados. Mas tu falou pra mim que quer falar do Dreamcast, suas histórias com o Dreamcast, então tô passando a bola pra você, cara, que já tô até com a boca seca aqui de tanto falar de Kingdom Hearts. Sim, então, na verdade o Dreamcast eu fiquei com ele, assim, sabe? Mas o pouco que eu fiquei, tive experiências enormes, Sonic assim. Adventure, né?
o Sonic, famoso Sonic da baleia. Pobre Sonic, Todo mundo cara. só lembra da cena da baleia. O Dreamcast é bom lembrar que quando ele veio, eu mandei um Play 2 aqui, já meio que adiantando. Desculpa interromper, mas o Dreamcast, ele já tinha... Ele era o videogame com o melhor gráfico naquela época, né, cara? Sim, ele emulava bem os arcades, né? Da época, assim. Crazy Taxi. Nossa, cansei de jogar Crazy Taxi. Tipo, era um jogo meio sem sentido, assim. Mas você correr contra o tempo, aquelas músicas empolgantes. Hey, come on over, have some fun with Crazy Taxi! Okay. Yeah! Tendo que correr contra o tempo e meio que quase atropelando as pessoas na rua, elas gritando, te xingando. Sai da frente, mano. E era muito legal jogar assim com os amigos. Agora, muitos falam aí que o jogo que revolucionou os jogos de carro foi o Need for Speed. Eu falei, cara, eu escutando um podcast, se eu não me engano foi Jogabilidade, que eles falaram do Tóquio. Não sei se você já ouviu falar desse jogo. Nunca. Mas, cara, é um jogo... Hoje é horrível. Mas na época esse Tokyo Extreme Racer? Isso, era o Need for Speed Monster Hunter Underground. Monster Hunter é meu favorito, o Underground. Você colocava neon no carro, e mexia, fuçava. Esse foi o primeiro nunca joguei, jogo cara. de rachas. Ele veio um pouco antes da febre do Velozes e Furiosos, né? Foi um jogo que eu joguei muito, assim, sabe? É um dos jogos que me marcou e por muito tempo ficou esquecido na memória. Só que... Às vezes a gente resgata quando a gente menos espera, né, cara? Aí esses dias eu entrei no YouTube, né? Depois que eu escutei. Falei, cara, como eu gostava disso, tá ligado? Era muito ruim. E tu nem tem... Não, e assim, você nem... Pô, gostava tanto disso e eu não me lembro, sabe? Tipo, você não assim, a gente tem os jogos que... Pô, a gente falou de Zelda, de Kingdom Hearts, de Super Mario. Esses jogos a gente sempre lembra, a gente sempre tá falando deles. Mas tem algo... exato, são jogos icônicos. Só que tem alguns que às vezes a gente não lembra nem o nome e eles marcaram, cara. E a gente às vezes do nada cai com um vídeo ou num emuladores da vida dele e, cara, é sempre bom isso. Eu nunca joguei esse Tokyo Extreme Racer, mas eu sei que sensação que você tá tendo. Um grande exemplo esse que você deu é o... Você vai falar do jogo do ratinho lá, né? O jogo da raposa, End Lightfoot, que era um jogo que pra mim era jogo da raposa. Ruim esse jogo. Hoje eu ainda não vi mais assim. É o do xerife, né? Não, esse é o da raposa, o que eu falo da raposa. Que até você não sabe nem qual que é o jogo, né? Eu não lembrava o jogo, eu tive que pesquisar o jogo da raposa e o famigerado End Lightfoot. Pra mim, era um puta jogo na época, sabe? Só que hoje em dia eu falo, será que esse jogo é bom mesmo? Pra mim, eu prefiro guardar na lembrança, sabe? Cara, ele é um castor, né, cara? Eu tô vendo umas imagens aqui. Eu nunca joguei esse jogo, mano. Ele é um castorzinho, né? Pra mim, na época era uma raposa. Hoje, eu não sei o que ele é, não tem. Ele tem a roupa do Mario, cara. Cara... Lembra um Bubsy, né, cara? Aquele gatinho laranja que tem uns jogos bem, bem ruins, né? Cara, eu tô chocado que eles pegaram exatamente o macacão do Mario azul com roupa vermelha. Mas cara, esse é um super jogo aleatório que não tá aí quando se fala em jogo do Super Nintendo, ninguém puxa ele, né? E te marcou, né, cara? Não interessa. Muito legal. Eu tô tentando lembrar agora o jogo do xerife que você falou também, que era muito ruim, mas na época era um dos meus jogos favoritos. Cara, sabe um jogo que eu joguei muito, que eu cheguei a alugar mais de uma vez? E, cara, sim, só de eu falar o nome dele você vai saber se o jogo é bom ou não. Era um jogo dos bananas de pijama do Super Nintendo, cara. É um jogo do bananas de pijamas e eu quero... Ai, que nostalgia. Tenho minhas dúvidas. No YouTube, no Google, a imagem e tem um cartucho aqui lindo. Meu, eu não lembro qual era o mod, mas o Bananas Pijama era um hack mesmo, era um hack de algum outro jogo
que eles colocaram as bananas lá de pijamas e eu jogava amarradão, meu. E deve ser um jogo impossível de jogar hoje em dia. Mas eu lembro, você foi falando e eu me lembro, cara. Eu lembro exatamente, até quando eu fui na locadora e escolhi esse jogo, assim. Porque eu era criança, né, na época, e eu assistia Bananas de Pijamas. Aí eu falei, meu, o jogo deve ser excelente. E eu jogava e eu ficava, sei lá, na primeira fase em looping. E pra mim tava bom. A gente se contentava com pouco naquela época. Sim. Aí, meus irmãos já não tiveram mais videogames. Aí, um vizinho meu, um grande colega nosso também, tinha o Play 1. Aí, era loucura. Ele trazia aqui, cara. Meus irmãos sempre gostaram muito de jogo de corrida, assim. Eles até hoje... Gran Turismo na veia. Até hoje são, tipo, gostam muito de assistir. Eu não gosto muito, não sou muito fã, pra dizer a verdade, de Fórmula 1, mas eles, se tem corrida, todo domingo eles vê o teste, assim, eu não vejo muita graça, assim. Só que na época do Gran Turismo eu não jogava, mas eles ficavam lá correndo aquelas 50 voltas, 52 voltas. Eu falava, cara, e tirando a carteira. Era um jogo legal, assim, pra quem gostava mesmo. Não, pra quem gosta de corrida, simulação, ele era revolucionário, cara. Eu nunca fui muito fã, não, mas eu lembro que meu irmão também era vidrado e ele também curte Fórmula 1, sabe? É um jogo no Play 1, assim, que marcou. A essa época eu já começava a ir mais para a locadora, só que não para aquela locadora de alugar os jogos, né? Você comprava a hora. Aquela que você tinha as cadeiras de sorveteria, né? As TV de 14 polegadas. A clássica tia do videogame. Vale um episódio só de coisas com locadoras, cara. Mas isso é bem interessante. Isso molda nossas vidas, né, cara? Assim, a gente acompanhou diversas gerações. Eu já fui lá pro Play 2, aí você acabou voltando pro Play 1. Eu sei que você também tem bastante memórias boas com o Play 2, assim. E depois, né, a próxima geração, eu vou passar a bola pra você falar do Play 2, se você tiver alguma memória boa pra falar. Mas aí na próxima geração a gente já tava adultos, né, cara? Então aí já vai ser outro tópico aqui do episódio. Mas tu tem boas memórias com o Play 2, ô Rock? Cara, que o Play 2... Fez parte da sua vida? Sim. Na época do... GTA San Andreas? Sim. Na época do Play 2, tinha um primo meu que morava nos Estados Unidos. Aí, já tava na metade da geração, assim. Mandou pro meu primo, né? Um Play 2. E demorou. E a gente esperando. Ele falou, vai chegar. Acho que demorou coisa de... Imagina a ansiedade das crianças, né? Eu acho que eu devia ter uns 13, 14 anos, mais ou menos. Até menos, eu acho. E ele falou, não, vai chegar. Aí, quando chegou... Nossa, foi... Quando você falou da sua sensação de quando chegou o Play 1 pra você, o correio entregando, foi a mesma sensação. Nossa, assim... como se o videogame não era meu, né? Mas era... como se fosse, porque eu sempre fiquei lá, minha mãe sempre trabalhava, então quem cuidava de mim era minha tia. Aí, que veio 2 jogos demos dentro do videogame, que era travado o videogame, né? Ah, então ele não rodava jogos piratas, que são os únicos jogos de PS2 que existem, né, cara? Não existem jogos originais de Play 2. Assim. Sim, aí... Quando eu conheci o Need for Speed Underground, só jogava uma fase, porque era o que tinha. Ah, na demo? Era só, a gente ficou muito tempo jogando demo. Aí veio, se eu não me engano, o Wing Eleven, que você podia escolher só 4 times e jogava só os primeiros 45 minutos. Cansamos de jogar 45 minutos direto. E aquele, um jogo que eu não tive a oportunidade assim, de jogar depois. Ratchet Clank. O Ratchet Clank é aquele jogo, esse sim, da raposinha, né, no espaço. Isso. Tem um reboot dele pro PS4, se eu não me engano, que é bem legal mesmo, cara. É uma plataformazão 3D bem honesto. Assim. Sim, então
eram os jogos que a gente jogava. Depois ele tinha um outro de demo lá que vinha mais com jogos que era mais beisebol, futebol americano, que eu acho que era mais de lá, assim mesmo, que pra nós não fazia Não muito... pega tanto aqui, né? É que pra nós não fazia muito sentido jogar. Mas depois de uns 4 ou 5 meses jogando Demonstrações. exaustivamente essas demos, aí demos aquela pirateada, demos aquela destravada. E aí, meu amigo, Aí o CJ entrou na sua vida. quando ele veio da loja, já veio com 10 jogos. Já veio com 10 jogos. O cara, aí você abria e jogava 10 minutos cada um e ficava, né? Tipo, não precisa jogar. Era tentando conhecer. Aí foi só loucura. Eu tenho quase certeza que o GTA veio nesse bolo, cara. Um jogo que eu joguei muito na época de Lan House, o GTA Vice City, cara. You thought that man was the Don? Fever. But he gave you the fever. Fever 105. Welcome back to Fever 105, Vice City Soul Paradise, with me, manning the wheels of steel. É um jogo que me traz grandes lembranças. O GTA Vice City é o melhor GTA, vamos ser sincero, cara. Melhor que o San Andreas. E as músicas, cara, tocava muita música boa no GTA Vice City. Nossa, era loucura. O Vice City é o meu GTA favorito, apesar de que o San Andreas é icônico, né? Mas o Play 2, cara, abri a lista de jogos aqui, puta merda, velho, que videogame. Ó, vou citar aqui só alguns. Final Fantasy X, Resident Evil 4, o Silent Hill 2, que é brilhante, né, cara? O Burnout 3, lembra, cara? Que isso que era jogo de corrida legal, Burnout cara. eu joguei muito no Xbox. Ele saiu... Cara, você é uma das poucas pessoas que eu sei que jogaram Xbox na época. Os God of War saiu pro Play 2 Eu acho que muita gente deve ter feito essa mecânica do que jogar o God of War 2 sem saber que existiu o primeiro. Não! E quando a gente jogou... não, eu joguei em ordem normal, cara, na época. Cara, a gente comprou esse jogo na banquinha lá da tia. Não sabe vamos comprar esse jogo aqui. Aí apaixonamos no jogo. Aí depois descobrimos que tinha o 1, que aquele era o 2. Como assim, cara? Vocês nem cogitaram? A gente nem cogitou na época. Como assim? Era tanto jogo que você comprava que você nem via a capa. Você só falava assim, ó, quero esse. Colocava na sacola e levava embora. Depois que a gente chegou, jogou. Ué, esse aqui é o 2. Vamos jogar. Aí jogamos, apaixonamos. Zeramos o 2, voltamos pro primeiro pra entender a história. E depois jogamos novamente o 2. Era muito jogo, cara. Eu tô olhando aqui, pô, Shadow of the Colossus. Que jogaço. É um jogo que eu me arrependo de não ter conhecido na época. Não ter pego. Olha, ó, o jogo do Homem-Aranha, o Black, cara, o Black um baita FPS. Esse velho. jogo foi muito... É o melhor, eu acho que é o melhor FPS do Play 2 disparado, assim, eu não conheço outro que tenha sido tão bom quanto. Muito à frente do tempo dele, né? Um que você vai pirar, que eu lembro, eu certeza que você jogou o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Ai, meu Deus do céu. Cara, são jogos que marcam, velho. Speed Carbon. Aqui, ó. O jogo do Bob Esponja. Mentira. Agora sim, o Monster Wanted, que é o meu Need for Speed favorito. Eu não gosto muito desse, cara. Mini Night Club também era um puta jogo que... Você curtia bastante jogo de carro, cara. Eu nunca fui tão fã, não. O meu jogo de carro foi o Burnout, porque o Burnout dava pra você fazer o takedown lá e ver os carros quebrando. O Burnout também era... O Drive do Play 1 era muito bom, do Play 2 eu já não gostei tanto na época. Eu também não. Mas assim, Play 2 foi histórico, não tem nem o que se discutir. Em paralelo ao Play 2, teve o Xbox e o GameCube, que eram videogames extremamente raros de se encontrar. O Play 2 realmente dominou o planeta nessa época. E, pô, a gente não citou Guitar Hero, né, cara? Guitar Hero eu joguei muito. Me apresentou bandas excelentes, assim.
Tá bom, meu raciocínio tava indo pro lado do GameCube, o Xbox, o primeiro Xbox, eles são videogames que têm jogos assim, excelentes, só que não marcaram a minha vida na época, porque eu não joguei na época, né, cara? Acho que com você acabou até jogando um pouco do Xbox. Sim, eu conheço mais o FIFA. O FIFA na época do Xbox também era Aquele outro joystick gráfico. do tamanho da televisão, né? Os controles eram ruins, mas agora o jogo que eu falei, esse videogame é foda. Ele era bonito, cara. Ele parecia um videocassete gigante com uma luz verde, assim. Que ele era muito bonito. Era um videogame que tinha presença, assim, sabe? Mas Halo, os gráficos dele também Te marcou assim? Ou foi só uma surpresa da época? Tu lembra com carinho do Xbox? marcou, cara, porque Halo O Halo realmente deve ter te marcado bastante. foi um jogo muito foda. Eu não lembrava de ter tido uma sensação tão boa quando eu vi o Halo. A última sensação foi quando eu vi o Quake, sabe? Na época do Dreamcast. Quake Arena? Sim. Que Foda. era um jogo que você jogava com os amigos, assim. E é loucura, né? Então, voltou aquela sensação do Quake. Ou do GoldenEye do 64, né? Sim, isso. As FPS de multiplayer. isso. Eu acho super interessante o que você fala. Até porque o Halo e várias franquias das Microsoft, eles prezam bastante pelo multiplayer local até hoje, que é uma coisa que marca, né? Porque você jogar com outras pessoas perto de você sempre é mais legal. E que hoje é extremamente raro. Tipo, talvez o Switch, né, da Nintendo tenha essa proposta aí de jogar em galera junto de novo, tenha, né, revivido essa proposta. Mas eu sempre lembro de várias experiências assim, com pessoas ao redor, né? A gente ia aqui na cidade, não existia um local pra você ir jogar arcade. Ou tu ia pro shopping, ou tu ia pro bar, né, cara? E eram experiências sociais incríveis e às vezes não tão boas, mas que marcam, né? Tipo, o cara chegar e meter a ficha na carula e ganhar de você e você sair. Você tem que sair. Velho, né? Então, ó, eu acho que a gente pode partir pra época atual, né? Como hoje eu acho que os videogames eles são mais importantes nas nossas vidas do que jamais foram, assim. Hoje a gente relembra com muito carinho de toda essa vivência que a gente teve. Eu consigo pegar os jogos que eu joguei em determinada época, ou melhor, eu consigo lembrar de determinadas épocas, tipo, quando eu tava no ensino médio, eu consigo lembrar o que eu tava jogando naquela época, sabe? E hoje não é diferente. Hoje a gente tem um pouco mais de noção e a gente tem trabalho, né, cara? A gente trabalha, a gente tem nossa renda e a gente dedica muito tempo do nosso dia falando, consumindo e jogando videogames. Então, eu quero saber, assim, da sua parte, uma pergunta bem espontânea, qual que é a importância dos videogames hoje, como adultos? Assim, qual é o tamanho do valor que tu dá tanto para os jogos clássicos que você jogou, quanto para os jogos que ainda estão por vir, e os jogos que você joga hoje, os jogos multiplayer, como você tendo uma filha, assim, como você quer passar para ela essas sensações, porque a gente é uma geração, existia na época já pais que gostavam do Atari, dos jogos do telejogo da Philco, dos Odyssey da vida, que transferiram esse amor pros filhos que acabaram crescendo e tal. Só que eu acho que a maior parte, nossa geração hoje, ela já vive isso desde cedo. E eu acho que a gente acaba tendo uma rotina mais pesada. E com a internet a gente tem muito mais informação. Então, cara, sem mais delongas, qual que é a importância dos videogames na sua vida como adulto hoje? Então, cara, hoje eu não tô tendo muito tempo assim para jogar. Só que o todo do videogame assim ainda continua muito presente em minha vida. Tanto no trabalho, a gente fala muito, para os ouvintes que não sabem, a gente trabalha junto. A gente tá sempre falando de videogames, até por isso surgiu essa necessidade de
poder explanar isso, né? Que apesar de tu não tendo a oportunidade de jogar os jogos, tu acompanha os lançamentos, tu acompanha a indústria, né, cara? Tu tem experiências com jogos de outras maneiras. A gente nunca para de jogar por não estar podendo jogar os jogos. Assim, eu até acompanho mais, né? Porque eu tenho os videogames novos e tal. E tenho menos responsabilidades, talvez. Mas a gente, assim, conversa todos os dias, sem exceção. Sai um trailer novo, a gente para o que tá fazendo lá pra assistir, sabe? E, perdão, pode continuar. Sim, então, eu falei da minha filha que eu coloco músicas de jogos pra ela já ir se emergindo, né, nesse mundo. Eu ainda gosto muito de escutar séries de jogos, mesmo de jogos que eu nunca joguei, assim, que às vezes você me apresentou, por exemplo, a do Final Fantasy, assim, que eu achei incrível, sabe? Me deu vontade de jogar, mesmo eu ainda não tendo muita familiaridade com o RPG. Né? Isso. Deu aquela vontade de tentar, né? Sim, eu me apaixono muito fácil, assim, sabe? Por essas coisas. E, cara, eu tenho o meu emuladorzinho aqui no meu celular. Todo ano eu jogo o Zelda Ocarina of Time. Tá no computador, né, cara? Vamos abrir o coração aí, que a gente tem emuladora de quase tudo. Então eu pego, vou... Às vezes eu tenho alguma coisa pra fazer que eu tenho que esperar em algum lugar, banco, ou às vezes tá doente, vai precisar ir no hospital. Vai ter que ficar esperando ali. Liga o emuladorzinho, joga um Mario Kart, mas eu jogo mais. O jogo que eu mais tenho jogado mesmo no emulador é o Zelda. Esses dias eu tinha baixado até o Circus, o famoso Circus do Nintendinho. Circus Charlie? Isso, Esse é repetitivo, hein, cara? Tu passa da última fase e o jogo volta pro começo. Então, mas é tudo pela nostalgia. Uma coisa que é interessante, que na nossa vida como adulto, em questão de experiência com jogos, é os jogos online, né, cara? Pô, quantas experiências boas a gente não teve, quantas horas de diversão. Jogos como o Overwatch, né, que provavelmente seja o jogo que a gente mais jogou aí nos últimos anos, não passou pra nós, assim, cara, tipo... De às vezes estar o dia todo puto com alguma coisa no trabalho e chegar à noite e parece ser que descarregar tudo no jogo e dormir bem, sabe? Sim. E amizades, né, cara, foda, que você faz também. Eu mesmo hoje... A interação online hoje em dia é totalmente diferente, né, cara? A gente ia pra locadora, agora a gente se conhece gente nos chats, assim. Hoje eu posso dizer que eu tenho grandes amigos, assim, que eu conheci dentro dos jogos online e a gente tá conversando até hoje, todo dia a gente se fala, e aí, vamos jogar conversas aleatórias. Saiu daquele mundo de jogos e veio pro mundo real, assim, entre aspas, né? Não, exatamente. A gente mesmo, nós, quando a gente tava no auge ali do Overwatch, tinha dias que a gente entrava pra jogar, sei lá, ranqueada. Aí a gente já criava estratégia e conversava sobre o jogo. Mas tinha vezes que a gente só entrava pra bater papo, né, cara? Bater papo aleatório e jogar quick play e divertir, né? E dar risada, né, cara? Então, tipo, são experiências que só são possíveis quando tu já tem uma vivência, né, grande nesse mundo de jogos, né? Não é à toa que tem muitas crianças, principalmente, que hoje nascem e já tem na mão um jogo como Overwatch ou como League of Legends, ou qualquer jogo multiplayer online, que elas entram e talvez não saibam muito como lidar com a situação, com o próximo mesmo, assim, e acabam descontando a raiva que a gente sentia lá jogando Sonic 2 ou Mario 3, né, quando a gente era criança, que a gente não conseguia passar de uma fase e, nossa, aquilo dava raiva, você apertava o controle com mais força. Hoje, muita gente acaba descontando no parceiro de equipe, né, cara? E a gente, mais, né, maduros assim mesmo, nunca tivemos esse tipo de atitude. O Overwatch e qualquer outro jogo que a gente se colocou aí pra jogar, até o Brawl Force naquela época, o Rocket League, jogos que a gente entra, tipo assim, se distrair, é a nossa diversão de hoje em dia, assim. Apesar de que a gente não tem jogado tanto atualmente,
é uma maneira diferente, né? Hoje em dia é muito mais difícil você ter aquele multiplayer de sofá que você senta, você pega Cheetos e Coca-Cola e vai jogar com seu amigo o dia inteiro. É muito complicado, né? Nossa rotina já é muito corrida. Mas o multiplayer online, ele acaba vindo pra trazer isso de outra maneira, assim. Eu acho bem bacana. Você mesmo não tendo tanto acesso a jogos, continuar com essa paixão a ponto de sentir essa necessidade de conversar e criar junto comigo esse projeto do Console com Pipoca. Eu falo um pouco de mim agora, sobre meu eu com videogames hoje. Cara, nunca foi tão forte assim, sabe? Eu comecei a me interessar de maneira mais aprofundada, de gostar, de querer entender mais sobre as empresas, a competição que há na indústria, as gerações, os melhores jogos que já foram feitos e ir atrás de jogar os jogos que eu não consegui jogar na época, né, não passava no nosso radar. Isso há uns 10 anos, assim, tipo, faz um tempo já. E hoje eu tive muitas experiências de diversas gerações. E hoje eu tenho eu sinto com a vontade que tu tem também, de recuperar todos os videogames que a gente já teve, para poder ter de novo essas experiências. E a gente, apesar de não ter tanto tempo, a gente gosta tanto dessa arte que a gente dedica o tempo que a gente tem de sobra ali, que a gente tem pra se dedicar ao que a gente gosta. Muito desse tempo a gente foca em jogos, em consumir conteúdos sobre jogos, e pra mim é indispensável, cara. Eu gosto de acompanhar os lançamentos. Eu tenho o PlayStation 4, eu não tenho o Xbox, mas eu tenho o Nintendo Switch também, e eu também, ao mesmo tempo, em paralelo, vou atrás dos jogos antigos. Tenho o meu PSP, que eu gosto de jogar emuladores nele a rodo, assim, pra pegar, nunca joguei esse jogo do Mega Drive, já baixo a ISO e já coloco lá mesmo a ROM dele, né? E eu também tenho essa paixão gigantesca, vai também dar outro episódio só disso, que são pelas trilhas sonoras dos jogos, assim. Pra mim não existe mantra maior pra se concentrar do que pegar uma boa música de um jogo, colocar no YouTube, pegar aquelas versões de 10 horas e, eu consigo me concentrar de novo e ao mesmo tempo tá consumindo de alguma forma essa indústria. Então os videogames são essenciais hoje, assim, fazem parte da gente. Esse episódio ele tá extremamente pessoal, né? Falando muito da nossa emoção, em questão de sentimento mesmo. Não é analisando jogo por jogo, não é analisando se a gente concorda ou discorda se o jogo é bom ou não. É uma coisa assim, mais filosófica mesmo, assim. Então, hoje, os videogames, assim como os filmes, e assim como as séries, e assim como os desenhos animados, tudo isso faz parte e reverbera em nós de todas as maneiras. Então, a gente acorda e já quer falar sobre essas coisas que pra muitas pessoas soam banais, assim, sabe? E pra nós não é. É um papo que o pessoal fala, nossa, que papo de nerd. Mas, cara, assim, é a nossa maneira de aliviar essa vontade de compartilhar esse tipo de experiência, sabe? Então, esse podcast, ele tem esse objetivo de trazer nossas experiências e conversar sobre o que a gente tá achando dessa indústria que não para, né, cara? A indústria da cultura pop, ela é, sim, é uma corrida sem fim, né, cara? Então, tipo, vários temas que a gente discute no dia a dia, só que a gente nunca se aprofunda, porque não dá tempo. E a gente sente essa necessidade de sentar e conversar sobre. Então, a ideia do Console com Pipoca veio disso. E como o primeiro nome do podcast é Console, a gente quis mostrar como os videogames mudaram nossas vidas. E não há uma resposta, né, Rock? Não chegamos num consenso. É que a cada dia vai evoluindo, né? O que fez o videogame importante pra nós há 15 anos atrás é diferente do que faz hoje, sabe? Tipo, são experiências diferentes, assim. E a gente nem... Eu acabei falando um pouco mais sobre o Kingdom Hearts, assim, então eu me aprofundei um pouco mais. Só que, são jogos, são consoles, são experiências, são brincadeiras, são momentos tristes, momentos de raiva. São sensações que todo ser humano tem de alguma maneira. E os videogames provocam isso na nossa vida, né, Raul? Então, não sabemos o porquê exatamente eles mudaram nossas vidas, mas eles mudaram. E a gente, eu não sei você, Rock, mas eu espero que quando a gente estiver idoso,
a gente esteja jogando Legend of Zelda Breath of the Wild 18 e a gente vá, sei lá, pra praça conversar com o Switch da época na mão, assim, sabe? Eu acho que é um negócio que não vai parar. Nessa altura do campeonato o mundo já chegou, não é um gosto passageiro mais, sabe? Cara, então, eu ainda tô muito na ânsia, assim, de ter o Switch e um PS4. Tem muitos jogos do PS3, assim, que eu deixei passar. Quando eu vendi meu PS3, eu jogava muito casual na época, então tive a oportunidade de jogar alguns títulos e me arrependo até hoje, assim. Tu quer recuperar esses... Eu quero recuperar esse tempo perdido. E, cara, eu acho que, como você falou, daqui, sei lá, 10 anos, a gente vai estar lembrando com nostalgia o que tá acontecendo hoje e aguardando ansiosamente o próximo lançamento de algum super jogo, assim, sabe? Que vai nos empolgar, assim como tem o Homem-Aranha agora, que empolgou pra caramba, o Zelda, o Mario Odyssey, tantos títulos. Vários, vários. Que estão aí e que estão por vir aí, um Red Dead, um Mario Party. Smash Bros. Então temos muitos assuntos para futuros podcasts, tanto de games, de filmes, séries. E até outras coisas, assim, tipo desenhos animados, questão de nostalgia. A gente vai falar do que é antigo, do que é novo, do que é clássico, do que é bom, do que é ruim. De tudo que envolve essa cultura, a cultura pop em geral. E é lembrar que a gente está começando, a gente está aprendendo a fazer isso ainda, e geralmente os primeiros podcasts de qualquer podcast são os piores, então me desculpa aí pelo ritmo, talvez o ritmo seja um pouco lento, mas a gente está aprendendo, a gente está extremamente esforçado para entregar um conteúdo bacana, um conteúdo divertido. Meu, se tu escutou isso até agora e gostou, é interessante, que tem potencial, meu, compartilha com pessoas que você também acha que podem gostar e não desistam da gente. Cada semana a gente se propõe a melhorar um pouco mais do que a semana anterior. Então, a gente aguarda os feedbacks. Se vocês acharem que o ritmo está um pouco lento, beleza, avisa a gente que a gente vai tentar melhorar. Se vocês acham que sei lá, o episódio é muito longo, o episódio é muito curto, deem um feedback. A gente vai aceitar numa boa, sem treta. E, contamos com vocês. A gente vai fazer e vai ter vários episódios, independente de público que a gente quer fazer, mas é sempre bom ter mais pessoas aqui escutando nós, né? Lembrando que estamos aqui para fazer novas amizades, conhecer novas pessoas, novas histórias. Cara, se você tiver uma história, uma nostalgia, assim como nós contamos aqui, o seu primeiro contato com o videogame, manda uma mensagem pra gente, manda um correio eletrônico pra nós. Manda um SMS. Isso aqui, vamos ficar muito felizes talvez em ler aqui a sua história, se ela for bacana. Talvez até chamar você para participar e contar também. A gente tá realmente testando. Né? Assim, vai que a pessoa tem uma baita de uma história e quiser. Né? Com certeza será bem-vindo. A casa do console com pipoca já tá aberta aí. Bom, vem abraçar a gente aqui. Vejo muito potencial no nosso projeto. Eu também. Vamos levar isso pra longe, aprender muito juntos e trocar experiências, trocar figurinhas e dar muita risada também. Esse episódio, acredite se quiser, a gente não vai seguir esse ritmo sempre filosófico, sempre de sentimento. Eu quase me chorei falando do Kingdom Hearts. Tipo assim, a gente gosta de dar risada, de fazer piada, de falar merda. Então, a gente tá buscando esse equilíbrio, sabe? O equilíbrio de falar do que a gente gosta, de falar com propriedade, de falar do que a gente entende de maneira divertida, mas também que não seja igual tudo que há por aí nesse sentido, sabe? A gente quer somar e a gente espera que vocês tenham aproveitado até então. Então é isso, galera. Eu acho que a gente já tá aqui nos finalmente, né, do episódio. Eu agradeço muito a você que ficou até o final por ter se dedicado a escutar esse podcast inteiro. Agradeço você, Rock. Muito obrigado pela presença, né? Nosso projeto aqui tá dando início e imagino que a gente vai chegar muito longe com ele. E considerações finais? Eu adorei gravar, cara. Espero gravar mais em breve.
Também, eu tô muito feliz com esse nosso novo projeto. Espero que ganhe forças a cada vez mais e, como você disse, cada vez melhorar e entregar um cast de qualidade com temas que vão agregar aos nossos ouvintes e que eles também possam dar os seus feedbacks, porque no final a gente quer ser uma grande família. Se você ainda não escutou o episódio 0, eu recomendo que você vá ouvir, porque lá a gente conta rapidamente, é um podcast bem mais curto. A gente conta um pouco sobre cada um de nós, assim, a gente apresenta o projeto, o Console com Pipoca, explica como a gente pretende que seja essa dinâmica do podcast, como serão os episódios, os temas que a gente vai tratar, o porquê do nome Console com Pipoca, enfim. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Tchau!